gente, eu vou dando início. Já vou chamar a Ju aqui para bater um papo com a gente. Deixa eu chamar aqui a Shaul. Boa noite, Mi. Saudades também, Bibi. Olá! E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem, Dani? Certinho? Tudo bem. Ju, antes de eu te apresentar, falar um pouquinho, eu quero dar as boas-vindas aí para todos, uma boa noite. Tem muita gente nova por aqui, então eu sempre faço questão de me apresentar um pouquinho, apresentar, né, o que é essa maratona, essa série de lives. Eu sou a Dani Moreira, especialista em comunicação interna e endomarketing. Há alguns meses venho trazendo aí alguns aprendizados, alguns conteúdos. Entendo que ele também precisa ser colaborativo, então por isso eu chamo eventualmente profissionais que eu tanto admiro, profissionais que eu sei que estão colocando a mão na massa no mercado, como eu dei o nome dessa temporada. E a gente já está indo aí para, acho que a 7ª live hoje com a Ju. Ju, agradeço imensamente, né, por ter topado esse convite. Eu sei que final do ano é aquela correria, é aquele, né, a gente fechando o planejamento estratégico. Parece que tudo aí, a gente quer resolver, né, todos os pontos pendentes do ano, mas a Ju tá aqui. A Ju é um profissional que eu admiro muito, já atua com comunicação interna e endomarketing há 10 anos, e hoje atualmente ela está na Unimed, que ela vai contar um pouquinho. Ela já passou pela RBS, que é afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e em algumas outras empresas também. Então, bem-vinda, Ju, e vamos para esse bate-papo, gente, que é muito leve, muito descontraído. Eu brinco que é um cafezinho, né, com profissionais da área para a gente trocar ideias, tirar insights. Então, comentem, tragam dúvidas, enfim. Mas, Ju, vou deixar tu se apresentar aí da boa noite para o pessoal. Tá bem. Dani, tá bom meu áudio? Vocês me Tá ouvem ótimo. bem? Tá certo? Tá. Então tá, pessoal, boa noite, né? Eu me chamo Juliana, sou profissional de comunicação interna aí já vai fazer as somas, né? Teve 10 anos, gente. Mas é verdade, eu me formei, né, em Relações Públicas na UFSM em 2010. E desde então eu venho atuando na área, né? Eu já passei por empresas de diversos segmentos, e isso é uma coisa muito legal que a comunicação nos proporciona, né? Tu poder atuar como comunicação, mas em diversas empresas. Então, como tu falaste, né? Já passei em empresas, agência, empresa de comunicação, a RBS, que é uma empresa bem conhecida, agronegócio. Já trabalhei numa fábrica, né? Então, que me trouxe assim, uma super experiência diferente. E agora, por último, estou aí na Unimed, né, que também acho que todo mundo conhece, é uma empresa aí de saúde, né, que cuida da vida das pessoas, que cuida do bem-estar, que cuida da saúde integral, né, que a gente chama, aquela saúde que a gente precisa ter hoje em dia, né, nos dias de hoje, mais ainda, né. E aí, então, fecho aí meus 11, já indo para os 11 anos, né, na área de comunicação. E estou muito feliz por estar aqui, quero já agradecer, Dani, o teu convite, assim, bem empolgada para o nosso bate-papo de hoje. Show, Ju. Fico muito feliz que tu topou aí prontamente estar aqui comigo e com o pessoal essa noite. Mas, Ju, eu já queria te pedir para tu contar um pouquinho assim desse cargo, né? Tu está assumindo um desafio aí na Unimed, e eu vejo muito ele como um nível mais estratégico da comunicação interna, do endomarketing, né? Qual que é a nomenclatura desse cargo e qual que é a atuação que tu está tendo agora, que tem muito a ver com o nosso papo hoje, que é como engajar a liderança para a prática da comunicação interna. Ótimo. Eu sempre trabalhei em comunicação dentro do marketing, né? Até antes da Unimed, assim, ela era sempre dentro da área de marketing, né? Então, ele tinha um cunho bem marketing mesmo, né? E agora, dentro da Unimed, eu trabalho dentro de uma área que se chama desenvolvimento, né? Então, ela é uma comunicação, ela é um endomarketing bem voltado para o colaborador mesmo, né? Por estar dentro do RH, né? A gente chama de área de gestão de pessoas.
E aí, ali, eu tenho um universo bem diferente, né? Eu tenho outro tipo de contribuição, assim. Então, a gente contribui muito no desenvolvimento de colaboradores, bem o endomarketing mesmo, né? Que é aquela comunicação voltada para engajamento, né? Hoje até eu pertenço a esse cluster, né? Que a gente chama ali dentro da Unimed, que é um cluster de engajamento, né? Que é justamente isso, a engajar os colaboradores no que a Unimed hoje quer, né, para si, quer para o desenvolvimento do seu negócio. É uma tarefa super difícil, assim, porque a gente trabalha, né, com o universo aí na Unimed de 2.000 colaboradores. Então, pela especificidade do negócio, na Unimed ela tem uma parte assistencial e uma parte de operação administrativa, né? Então, tu trabalha com dois públicos bem diferentes, bem divergentes, né? E aí entra o nosso primeiro grande desafio de comunicação, que é fazer esses dois públicos conversarem e a gente poder, né, levar uma comunicação que gere esse engajamento e significado para esses dois públicos e de formas diferentes, porque eles são públicos diferentes, né? E quem é formado em relações públicas ou que é a área da comunicação ouviu muito falar disso, né? Os públicos, né? Aquela coisa de olhar para o público e ver, tá, para quem que eu estou falando, né? Acho que a primeira coisa, assim, para quem que eu vou falar? E aí moldar nossa comunicação para esse público, entender direito, entender deles, entender dos comportamentos, entender da experiência do colaborador. Isso é muito bacana também de tu estar dentro do RH em si, né? Que tu consegue trabalhar diversas frentes do colaborador, assim, muito associado ao desenvolvimento. Então, tem sido muito bacana, assim, estar, né, dentro desse cluster chamado de engajamento. A gente chama, assim, de engajamento muito por uma questão de estimular o pertencimento dos colaboradores. Perfeito, Ju. E dentro de todo esse cluster aí dos colaboradores, né, de todo esse segmento, a gente tem que entender alguns nichos, né? E um deles é a liderança. E eu gosto muito de começar dizendo por que eu escolhi esse tema, por que eu fiz esse convite para a Ju. Muito se tem profissionais, estudantes da área têm me trazido, né, esse desafio, como engajar a liderança, o que eu faço, como que eu faço, não estou conseguindo. Então, por isso, este bate-papo hoje, a ideia é ser bem prático, a gente vai trazer 5 dicas bem práticas, né, Ju? Com todo aprendizado aí meu e da Ju ao longo desse tempo, buscando a liderança, que sim, gente, é fundamental. Hoje ela é concebida aí como o primeiro canal de comunicação interna, sim, desafio gigante, né? São pessoas... tem, né, suas especificidades, mas a gente entende que é ela que vai conseguir levar para a ponta, levar da forma certa, considerando também as peculiaridades do seu time e da sua equipe. Então, por isso que escolhemos esse tema. Mas quando eu fiz o convite para a Ju já me veio com uma fórmula aí que eu gostei muito, né, Ju? Nós duas bolamos, né? Porque a experiência de uma somada com a outra deu a nossa fórmula, né? Verdade. Mas conta um pouquinho dela para nós. Então, né, hoje eu pensei assim, eu não sei se, eu penso que para mim, para facilitar um pouco, a gente vai falar, né, de engajamento de lideranças e isso né, é um assunto que cada empresa, cada lugar que a gente está, né, ele tem o seu, mas eu queria trazer aqui hoje pontos de liderança que são gerais, assim, que são para todo mundo, coisas que até a gente conversando, né, Dani, coisas que a gente aplica na vida da gente, assim, coisa para o nosso dia a dia, né? Deve ter gente que não é da área de comunicação aqui, então coisas que você vai aplicar na sua vida aqui, né? Por se tratar aí de um público, né, de liderança. Mas eu começaria, Dani, falando assim, e essa questão do engajamento, né? Às vezes a gente quer engajar, né? Pensa assim, tu quer engajar o teu marido, tu quer engajar os teus filhos, tu quer engajar a família num evento, num amigo secreto. Agora nós estamos chegando no fim do ano, amigo secreto, né? Aquela coisa, tu quer engajar, né? E para engajar as pessoas, e não só lideranças, né? Para mim existe quase que uma fórmula, né? Eu sempre penso assim, para mim é uma fórmula, né? Que fórmula é essa? Eu diria assim, se fosse 1 mais 1 é 2, o engajamento, ele é o conhecimento mais o estímulo, né? Então, o que a gente faz quando a gente precisa engajar qualquer pessoa em alguma coisa? A gente tem que dar uma informação para ela. Então, por exemplo, se é o amigo secreto da família, né?
ó, vai ter o amigo secreto, dia tal, horário tal, quem vai participar. Então, a gente dá todas as informações. Com as lideranças não é diferente, né? Se a gente quer engajar eles num evento de fim de ano, vamos fazer um evento, vamos usar os exemplos reais aqui que nós estamos vivendo. Que estamos vivendo nesse momento. Vivendo a todo momento, né? Neste momento e a todo momento. As colegas de comunicação então aí vão saber, vão simpatizar, né, com esse momento de fim de ano. Assim, sempre é uma correria, sempre é uma loucura. Essa questão da festa de fim de ano, né? Tipo, tu tem a festa com a área de comunicação, tá bolando, tá super empolgado, tá, mas e aí, né? Como é que a gente engaja os colaboradores nisso? E eu me lembro ano passado, quando a gente fez o evento de fim de ano, eu me lembro que eu não dormia pensando como é que tá tão legal, tá tão bonito, tá perfeito isso, agora só falta pessoas irem no evento, né? Tá pensando assim, né? Tipo, como é que eu vou estimular que as pessoas entrem nesse evento? Na época, o ano passado só tinha que ser online, não tinha outro jeito, né, da gente se encontrar, todo mundo presencialmente, então teve que ser online. Então, como é que eu engajo as pessoas para uma live? Ninguém aguentava mais live, né, no final do ano. E aí tu começa a pensar. Então, para mim, o conhecimento, passar essa informação para a liderança, né, olha, o que está acontecendo, dar toda a base que ele precisa para, de fato, ir, né, e vender a tua ideia, a gente vai falar um pouquinho de patrocinador das nossas ideias, né, ir para frente, evoluir com isso, porque, pensa comigo, se ele não entendeu, se a gente pula para o estímulo, tá? Vamos estimular as lideranças, vamos lá, festa de fim de ano, estimula. Tá, mas e ele, quando ele for replicar para a equipe dele, ou conversar com a equipe dele, tá, mas vão perguntar, ele não vai saber tirar as dúvidas direito, então por isso que é a soma, né? É a soma do conhecimento e o estímulo para gerar esse engajamento. Para mim, assim, essa fórmula é perfeita. E isso passa muito por comunicação, né? A comunicação, ela tem que chamar os gestores para perto, aproximar, passar todas as informações, tirar as dúvidas, abrir canal, abrir N canais, né? Eu digo abrir canal porque abrir N canais, porque hoje o gestor ele está no WhatsApp, ele está no Teams, né? Na Unimed a gente usa o Teams, então vou trazer esse exemplo, ele está ali em todas as plataformas, no e-mail, na intranet. Então, como que tu atrai, né? E como tu cria esse canal, estimula, e aí sim, por fim, né? A gente vai ter o engajamento desse líder, né? Nas ações, nas campanhas que a gente faz. E não só do líder, né? Se tu pensar dos colegas. A gente precisa do engajamento dos colegas, a gente chama daqueles multiplicadores de comunicação, aquelas pessoas que tu já tem como influenciadores. Exato. Na Unimed a gente chama de guardiões do cuidar, né? Que são os nossos colegas que estimulam o cuidar para frente, sabe? Que são os nossos da ponta lá, aqueles que de fato conversam com os colegas, nos ajudam a divulgar alguma coisa. Então, para mim, assim, eu queria começar com isso, porque é essencial, assim, sempre quando a gente for pensar em engajar, a gente cuidar para não cair no estímulo, né? Antes de dar a informação. Mune bem ele de informação, deixa ele bem apropriado, e aí só vai. Aí o estímulo, né? E o resto é consequência. Perfeito, Ju. Eu gostei muito dessa fórmula que a gente está trazendo para o pessoal. Depois a gente vai fazer um post para salvar, porque, como a Ju falou, assim, é para a vida, né, Ju? A vida, para a vida. E já fazendo gancho, assim, quando a gente fala muito do conhecimento, da informação, a gente está muito dizendo o porquê das coisas, né? Deixando as claras para ele, sendo transparente, alinhando a narrativa, o posicionamento da empresa sendo estratégico. Então, a gente já vem aí, acho que já posso puxar aí uma das primeiras dicas, né? Que é esse envolvimento também em a construção conjunta, né? O que isso quer dizer? É a colaboração. É a gente também, como a Ju falou, a gente precisa identificar quem pode ali daquelas lideranças colaborar para a construção, né, de um projeto, de uma ideia, de um posicionamento, de uma narrativa. Porque a gente tem aí uma grande possibilidade, se a gente vier com algo pronto, que só veio da gente, a gente não fez aí esse processo, né, Ju? A gente tem aí um risco de não dar muito bom, né? E no momento também que a liderança vê que a gente está querendo construir algo em conjunto, está fazendo algo bem colaborativo mesmo, né? Com eles,
E eu e a Ju trocamos alguns exemplos, assim, não sei, Ju, se tu tem algum exemplo aí para trazer, mas eu acho que essa é a primeira dica, né? O envolvimento e a construção conjunta. Exato. E assim, né? E pensando, a liderança, ela é a pessoa que mais está próxima das equipes, né? Isso é um ponto, assim, bem crucial de pensar. A liderança é que está lá no meio da equipe, ela conhece as peculiaridades, ela conhece o negócio, ela conhece como as coisas funcionam na prática, né? Então, quando tu vai bolar um projeto, chamar a liderança para te ajudar a construir isso é ser mais assertivo, né? Porque a cabecinha da área especialista de comunicação tá ali, né? Tipo, eu tô ali na RH, ou tu tá numa área de marketing, tu tá com a tua cabecinha ali, tu entende do negócio, tu entende das questões da empresa, mas a nível de equipe, quem que entende? Quem que tá junto todos os dias? Quem ouve o colaborador? Quem é essa pessoa que tá ali, Quem né? o colaborador tem como referência também, né? Porque o líder é isso, ele pode estar posto, sim, numa posição, mas ele, né, ele tá ali porque ele é uma referência para aquele grupo. Ele é alguém que estimula aquele grupo, né? Então, a gente precisa se utilizar desse papel de forma estratégica, né, Ju? E assim, eu sempre digo, às vezes a gente pensa, tá, vamos chamar o líder para construir junto, né? Aí o líder tá ali, constrói tudo. Aí a gente vai lá e faz a ação, né? E aí esquece do líder. Então, é uma construção que ela tem início, meio e tem fim também, né? Então, volta com o líder, traz um relatório, o que deu certo, o que não deu certo, para a gente pensar no próximo ano ou no que a gente pode melhorar. Às vezes a gente pensa assim, tá, já fez a parte dele, vamos seguir, né? Não, eu estava estruturando ainda essa semana, Ju, uma campanha de lançamento de forma institucionalizada pela empresa do modelo híbrido. E ali está a estratégia, né? A liderança. Só que não só no início, a gente tem que fazer um acompanhamento constante, né? Um monitoramento constante, um apoio constante para essa liderança, porque ela que vai cascatear essa novidade, essa mudança, né, para o colaborador, vai também, muitas vezes o colaborador não vai trazer para a empresa de forma geral, mas vai trazer para o líder as suas dúvidas, né, possíveis resistências, objeções, e ele tem que saber tratar ou nos buscar, né? Então... E é a pessoa que está mais próxima do colaborador, é a pessoa que o colaborador mais se sente à vontade para compartilhar, né? Por exemplo, se a gente compartilha a estratégia da empresa, tá? A gente chama o CEO, chama, né, a alta administração para compartilhar a estratégia, porque a estratégia está lá, está com eles, e aí a gente replica para os colaboradores. Se o colaborador tem dúvida, é muito difícil que ele vá lá na área de estratégia, que ele volte para o CEO para perguntar. A gente abre esses canais como comunicação, super abre. Eles estão abertos. Mas com quem ele vai ter aquela intimidade, né, para dizer, olha, aquele termo que vocês usaram na live da estratégia, eu não entendi nada. Na nossa realidade, isso não funciona. Vai ser o gestor, entendeu? E o gestor, ele vai muitas vezes vir para a comunicação e vai dizer, aqui nós erramos. Se ele for, né, engajado mesmo com a comunicação. Sim, se ele também tiver, né, a gente tiver um relacionamento bacana com ele, uma relação de confiança, e aí a gente vai ouvindo ele também, vai ajustando, porque eu digo, nada tá posto, né, Ju? Então, a gente vai ajustando, vai corrigindo a rota. Então, é muito importante esse diálogo, né, mas esse envolvimento e construção conjunta aí com o líder. Recentemente, esse foi o meu exemplo, assim, para trazer um exemplo prático, assim, às vezes a gente não se dá conta de usar os termos técnicos, né? A gente usa termos técnicos até, por exemplo, de RH, por exemplo, né? Tu usa um termo técnico de RH, ou tu usa um termo técnico de estratégia, que aquele cara da estratégia ou aquele pessoal administrativo super entende, né? Tipo EBITDA, né? Que é difícil para algumas pessoas que estão muito lá na operação, que é uma realidade muito distante. Então, o que nos custa dar uma traduzida nisso para o colaborador, ou até enviar um material de apoio para ele entender melhor? Na Unimed, a gente usa muito a intranet para isso, né? A intranet, ela é nosso grande repositório de conteúdo, então a gente utiliza ela muito para ancorar, assim, né? Não entendeu, ficou com dúvida, volta lá que a explicação tá lá, existe o material para, né, tá lá. Eu assisti a live da semana passada, né, e vi nela falando assim que o termo intranet até tá meio, né, mas para nós, assim, super funciona, né, porque é um lugar que as informações para o colaborador estão reunidas. Se ele perdeu um e-mail, se ele perdeu a live, se ele perdeu o que a gente fez... Vai estar aí formalizado, né?
Perfeito. Se ele perder um termo técnico e a gente mapeou que é um termo que não foi bem explicado, pode saber que lá na página da estratégia na intranet vai estar esse termo explicado, ilustrado, a gente vai ter feito uma one page, alguma coisa nós vamos ter feito e colocado lá, né? Então também vai muito do colaborador de buscar informação, a gente fala muito de protagonismo dentro da Unimed, isso é um ponto bem importante também, né? Ainda mais eu estando dentro de desenvolvimento, para mim, isso é bem importante. Já fazendo um gancho, Ju, com o segundo ponto, a nossa segunda dica, é esse teu exemplo me lembrou de um que eu até compartilhei contigo, né? Eu tinha uma gestora, assim, que ela comprava muitas ideias, né, da comunicação e ela brincava que adorava dizer quando alguém do time dela perguntava algo e ela dizia, tá lá na intranet, tu já viu? Tu já conferiu? Então, assim, ela realmente educou a equipe a acessar os canais da comunicação e a gente fazia um trabalho muito conjunto, assim. Tanto que ela era aquela, assim, que às vezes eu tinha algo mais sensível para compartilhar, eu dizia, dá uma olhadinha para mim, o que tu acha, né? Então, é a colaboração. E aí, o segundo ponto que a gente tem é os patrocinadores das ideias. É a gente mapear dentro desse grupo de lideranças quem que a gente tem enquanto patrocinador das nossas ideias, dos nossos projetos, né? Porque assim a gente vai conseguir otimizar aí nosso relacionamento com o público interno. Mas, Ju, tu também trouxe aí algumas percepções, experiências nesse sentido que acho que é bacana compartilhar. Eu duvido que alguém que esteja aqui e seja da área de comunicação não ter, assim, vou usar o termo assim, os líderes certos, tá? O que são os líderes certos? A comunicação, ela vive sempre correndo a mil, né? A gente faz planejamento, a gente se organiza, mas na hora daquele imprevisto, aí chega perto do dia, é uma loucura. Enfim, para a gente evitar aquele desgaste, né, de ter que voltar do zero, recomeçar, eu digo assim, é desgaste mesmo porque a gente não tem às vezes tempo, né? A gente tem aqueles líderes certos, não tem? Aqueles líderes que a gente sabe que tem eu diria, uma vontade genuína de ajudar a comunicação. Quem são esses líderes? São aqueles líderes que perguntam para ti, mas, Juliana, eu não encontrei isso. Onde que tá isso? Tá na internet. Aí tu faz uma vez, na próxima ele não vai mais te perguntar. Ele vai lá e ele vai fazer o que tu tá dizendo. Ele vai estimular a equipe dele a acessar a intranet. Eu me surpreendi positivamente esses dias com uma gestora, ela fez isso. Ela foi fazer uma apresentação e, em vez dela fazer um PPT, ela tinha arrumado a página dela, que a gente tem as páginas das áreas dentro da intranet. Em vez dela fazer a apresentação em PPT da área, ela abriu a intranet e mostrou a área dela na intranet. Nossa, assim, pra mim... Maravilhosa! Queremos todos uma líder. Pra mim é uma líder que tem... É isso, sabe? Pra mim é uma vontade genuína. Então, quando tu precisa, pra quem que tu vai recorrer? É esse tipo de líder. É o líder que que tu sabe que vai pegar contigo e que vai levar isso, né? Vai pra frente, vai te ajudar. E vai te trazer o feedback. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de feedback, mas vai te trazer, não tá dando certo, o caminho não é por aí. E se ele não nos disser e não nos trouxer, também a gente não tem uma bola de cristal, né? Se não chegar até nós, muitas coisas, assim, a gente vai continuar fazendo, errando e não vai ter. Então, por isso, essa boa vontade do líder, assim, ela vem a somar. E isso é algo que a gente pode desenvolver, né, como comunicação, a gente pode desenvolver líderes para serem assim, para serem nossos patrocinadores, super, né? E a gente pode também mapear, são esses os líderes, e vamos trabalhar com eles, ponto. Porque nós vamos nos desgastar com pessoas que talvez não queiram, não estejam na mesma sintonia que nós, né? Perfeito, Ju, perfeito. E o Elvis, ele colocou aqui, né, um comentário. Munir a liderança da informação para que ela tenha condições de tirar as dúvidas do seu time é muito importante, até porque o líder é a linha de frente das dúvidas que vem pós-divulgação geral. Perfeito, Elvis, é o que a gente, né, tá falando aí do conhecimento. E o como isso é, né? A gente tem, assim, a gente faz os Q&A, né? A gente tá sempre fazendo Q&A, eu brinco com as gurias de comunicação ali, né, que trabalham comigo. Eu digo, gurias, vamos fazer um Q&A. Né? Mas também, assim, ao mesmo tempo, é isso. A gente hoje mesmo fez isso. A gente chamou os líderes todos para um workshop pré-festa de fim de ano
para munir eles de informação, porque a gente sabe que, acho que em dia todo mundo quer saber do brinde, do jubilado, do que vai acontecer, né? Então a gente já muniu eles de informação antes, tá rindo porque tá comigo hoje de manhã, munindo eles de muita informação para que eles voltem para suas equipes e não tenham que, cada vez que o colaborador tem uma dúvida, pedir, chama a comunicação interna. Aí o nosso Teams, o nosso chat do Teams lá, eu gosto muito dessa ferramenta também, Ju. Eu utilizo muito, assim, a gente fazer um FAQ, né? Aí no tradicional, fazer um FAQzinho. Perguntas e respostas, né, para as lideranças. E também, às vezes, a gente deixava, já fazendo a conexão com o colaborativo, a gente deixava ele em aberto para as lideranças ali, colocando o que estava vindo e a gente já tratando junto, sabe? Então, acho que é uma ótima dica. E essa reunião de hoje, ela veio dúvidas para a gente que foram para lá no Q&A, perguntas e respostas, né? Porque isso vai ser dúvida de outras lideranças, né? Com certeza. Então... É isso aí. E falando aí em formação, em conhecimento para liderança, muitas vezes a gente dá, né, essa informação, une eles de muita informação, muito conhecimento, mas a gente não diz o que eles têm que fazer com aquilo, né? Então, eu gosto da frase, quem trabalhou comigo, quem me conhece, eu falo, né? O óbvio precisa ser dito. Eu bato nessa tecla. Às vezes até eu me esqueço e sou lembrada. Dani, o óbvio precisa ser dito. E da vida pessoal também. Para tudo, para a vida, né? Então, assim, a gente deixar essa mensagem clara para o líder, o que a gente espera do líder, né, em tal ação, esse exemplo que a Ju está trazendo aí, né, da sessão de final de ano, desse exemplo que eu trouxe, tá sendo lançado um modelo híbrido, né, de forma institucionalizada pela empresa, mas qual que é o papel da liderança? Né, a gente quer eles enquanto parceiros do negócio, mas como? O que ele tem que fazer? Então, e pra gente às vezes é óbvio, né, poxa, a gente passou a informação, tá aqui, mas o óbvio falta, né, Ju? Exatamente. E a gente trabalha muito isso, né? Os combinados, né? Quem aqui nunca entrou numa reunião, assim, os combinados nessa reunião? Gente, o líder ele tem tanta coisa, tanta informação no seu dia a dia, tanta coisa que ele tem que fazer, que se a gente não for claro, a gente perdeu tudo que a gente fez. A gente informou, a gente estimulou, mas qual é o que eu preciso, onde que eu preciso te ajudar? É aqui que eu preciso da tua ajuda. Como é que tu pode me ajudar aqui, com isso aqui? Né? Geralmente vai ser o engajamento da equipe, tá? Mas como é que vai ser esse engajamento? Então, se eu puder ser o mais preciso, mais claro, mais direto e mais prático também, porque pensa na vida do líder, né? Que como já é complicado por N fatores, né? Ele tem que desenvolver o colaborador, ele tem que dar feedback, ele tem que trabalhar, gerar número, bater meta. E tem uma pressão danada. Ele tem que saber, porque imagina, o liderado dele pergunta e ele não sabe que tipo de líder é. Então, é muita pressão, né? É muito. Então, assim, se a gente puder ser o mais claro, e aí eu digo sempre para as gurias, a gente coloca nos comunicados, né? Lá embaixo, o que a gente espera dele. Aí a gente coloca lá até às vezes, assim, é o comunicado dizendo que é em primeira mão para você líder, né? Porque para você saber primeiro, porque na Unimed a gente trabalha com cascateamento de comunicação, né? De informação. Então a gente começa no líder e vai descendo, né? Então o líder ele sempre sabe primeiro para justamente depois quando a informação chega no colaborador, ele já está munido. É o melhor caminho. Também já deu tempo de tirar as dúvidas, já deu tempo de se ambientar, né? Então, é isso, sabe? O pedido claro, ele é muito importante, não podemos esquecer disso. Será que a gente já aumenta a nossa fórmula? Conhecimento, estímulo, mais um pedido claro. Engajamento. Boa. E, Ju, já fazendo conexão também com a nossa próxima dica, a gente falou, eu nunca me esqueço uma vez um treinamento que a gente estava tendo assim com a liderança e uma líder falou, além de tudo eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber disso, né? Era até um treinamento de comunicação interpessoal, assim. Mas ela trouxe esse ponto, aquilo me marcou, né? E realmente, se a gente não conseguir
fazer um movimento de empoderamento e responsabilização com muito cuidado frente a essa liderança, com muito apoio da presidência, né, da alta gestão, pode ser que a gente tenha muita resistência, porque realmente eles vão trazer, poxa, além de tudo eu tenho que me preocupar com mais isso, mas já não tem os outros canais, mas isso é papel da comunicação, né? Então, assim, a gente tem que chegar muito de forma, né, cuidadosa. Travou aqui ou travou aí, Ju? Oi, Dani, Ju, tá me ouvindo? deu uma falhadinha para mim. Agora eu te ouvi. Tu falou a quarta dica é o empoderamento, né? Isso aí. Então, empoderamento e responsabilização da liderança. O cuidado que a gente tem que ter, né, nesse momento, porque sim, a gente pode ter algumas resistências, então a gente precisa do apoio da alta gestão, a gente precisa ir fortalecendo esse empoderamento, essa responsabilização do líder enquanto agente de comunicação interna, né, Ju? Eu diria assim, Dani, que faz muito sentido relembrar o líder do papel dele muitas vezes, né? Qual é o papel assim que ele precisa desempenhar? Quer dizer, qual o papel que ele tem, né? De importância e relevância para a comunicação, porque às vezes realmente ele tem tanta coisa para fazer, a gente já disse isso, né? Tantas frentes que ele está tomando conta, que às vezes a comunicação ela se perde até, né? Ela fica ali como um segundo plano. E tem uma questão assim que pesquisa de clima, tá? Pega a pesquisa de clima de uma empresa. Cara, a liderança, ela tá ali em tudo. Ela tá na comunicação, ela tá no engajamento, ela tá nas ações de motivação, ela tá na questão de volume de trabalho, ela tá em tudo. Então, como que eu não vou envolver o líder? Em tudo que eu faço, para mim, ele é fundamental, né? Ele é a pessoa que vai me ajudar a chegar onde eu preciso chegar, vai ajudar a empresa a chegar onde precisa chegar. Então, eu diria assim que empoderar o líder, né, mostrar a relevância do papel dele nos processos de comunicação é muito importante. A gente várias vezes, né, a gente tem que ir lá, né? Hoje mesmo, né, eu estava lá com o CEO mostrando para ele, olha, nesse processo aqui, esse é o teu papel, né? E transparência, né? Transparência. É o teu papel. Tu é a pessoa mais de alta administração que os colaboradores mais admiram, querem que esteja próximo. Então, esse é o teu papel dentro disso. Ponto, né? E deixa claro isso para ele. E aí as coisas vão fluir, vão indo, né? Mas eu diria que essa questão da responsabilização, empoderamento é bem importante também, para que a gente consiga, de fato, esse engajamento. E tem que ser de forma constante, né, Ju? Como tu falou, a gente tem que estar sempre fazendo esse papel de reciclagem, de reforço, considerando mesmo aqueles que já estão líderes aí há um tempo, mas a gente também tem sempre algumas promoções, alguma mudança de quadro que a gente precisa considerar. O início aquele momento um novo líder ou alguém que foi efetivado para uma posição de líder, a gente tem que pegar muito junto com essa liderança, né? É o onboarding do líder, né? Então, sim, a gente tem que ter esse olhar estratégico para esse papel. E ele precisa também saber que ele tem um papel, né, muito... Qual que é o papel dele, né, nesse relacionamento com os colaboradores, o que a empresa espera dele. Então, show de bola. E, Ju, por fim, a gente traz, né, uma quinta dica, que é o relacionamento, que é o nosso diálogo, a nossa relação de confiança com a liderança enquanto área, ou se é só, né, a equipe, aquele profissional de comunicação interna frente às lideranças. Acho que fantástico esse momento aí que tu teve hoje com o CEO. Nem sempre a gente consegue chegar nesse estágio, ou às vezes realmente demora, é um trabalho de formiguinha que um dia chegaremos lá. Então a gente tem que estar nessa constante, assim, para estar buscando a liderança, para estar se aproximando, para eles realmente começarem a ter um olhar para a gente, que a gente é
a gente está fazendo um trabalho conjunto, né? Não é que a gente está sobrecarregando e nem que a gente está passando nossa bola, não. A gente está fazendo um trabalho conjunto com o mesmo propósito, que é conquistar o objetivo os objetivos da empresa. Então, a gente conseguir essa relação de confiança junto com a alta gestão e com os líderes é a nossa quinta dica, né, Ju? E confiança até para os times, né? A relação liderado e líder, né? E a relação de comunicação com as lideranças, né? Para mim, a confiança ela é a base de todas as relações, né? Não precisa nem dizer isso, né? Confiança. Se eu não confio no meu marido, se eu não confio nas pessoas que eu me relaciono, dificilmente eu vou ter um relacionamento sólido, né? Um relacionamento que realmente... sustentável, duradouro, que eu tenha transparência, né? Que eu possa falar as coisas que têm que ser ditas. A gente chama ali na Unimed, a gente fala muito, né? As conversas difíceis que a gente precisa ter. E como comunicação, a gente precisa ter algumas conversas difíceis, né? Demonstrar vulnerabilidade. Exato. Essa relação de confiança, essa relação de... Ah, tá, mas só um pouquinho. O teu problema... Muitas vezes o líder vem com um problema para a comunicação, né? Ó, a minha equipe deu problema lá, eles não estão engajados, deu alguma coisa. Comunicação. Vamos fazer um brinde. Já vem com a solução pronta, né? Vamos fazer um brinde, vamos fazer uma campanha de reforço, não sei o que. Então, cabe a gente, né, ir desdobrando isso e né, perguntando perguntas para chegar no real problema também, né? E quando tu vai perguntando, vai descobrindo, investigando, daqui a pouco tu vai chegar lá, o problema, a solução não era brinde nenhum, a solução era muito mais fácil do que gastar um dinheiro com brinde, sabe? Não consigo, assim, pensar num exemplo. Vou trazer um exemplo, sim, que aconteceu já na minha carreira. A gente precisava dar um presente de aniversário para o colaborador. E a gente sempre pensava em muitas coisas mirabolantes e experiências. E assim, a gente começou a ouvir o colaborador, né, que isso é um ponto bem importante para a comunicação, que às vezes a gente esquece, né? A gente se perde no processo de comunicação e esquece de dar uma ouvida no colaborador, né? Então a gente ouviu o colaborador e ele queria o quê? Ele queria folga de aniversário. É isso que ele queria. Ele queria no dia do aniversário aproveitar como ele bem entendesse o dia dele, né? E aí é um ponto que eu trago, né? Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, quer que a solução seja muitas vezes um ajuste no processo, a gente chama, né, de pequenas mudanças que tu faz, pequenas coisinhas, mas isso tu só consegue engajar o líder nessa... para fazer ele enxergar esse teu ponto, se ele confia em ti, né? Se ele tem uma relação de confiança, se tu de fato tu foi construindo isso, e não é do dia para noite, né? Então tem que ser com o tempo, tem que ter paciência, né? No início eles vão dar uma recuada, a gente vai lá de novo, conversa. Mas olha, também outra coisa que funciona muito com liderança é trazer dados. Traz dados, né? Tipo, para que a pesquisa? Olha aqui, os colaboradores querem a folga. Né? Só se for uma coisa muito, né, que vai dificultar, mas, poxa, o colaborador é a voz do colaborador. E aí tu vai trazendo, vai munindo, vai construindo, até que tu vai conseguindo, né? E muitas outras coisas, por exemplo, que a gente vai desdobrando no dia a dia, mas essa relação de confiança, assim, e tem uma palavrinha que eu gosto muito, Dani, que é o feedback, né? Eu sempre digo isso para as lideranças quando a gente trabalha em algum projeto juntos. Eu digo assim, chega no final, me traz o feedback. Eu tenho uma líder lá na Unimed que ela é super exigente, assim, ela é a líder mais exigente que eu já trabalhei na minha vida. Esses que a gente aprende demais, né? Esses às vezes a gente diz, porque é um presente. Gente, ela já sabe, termina a live, terminação, ela já me chama no Teams. Ela terminou o negócio, ela já tá me chamando para me dar algum feedback. Aí eu digo assim, sempre respondo para ela, muito obrigada, né? Porque é uma relação de confiança, porque ela sabe que eu sempre vou ouvir o feedback dela, tem coisas que eu vou melhorar e vou tentar, né? E tem coisas que eu não vou conseguir, paciência, mas só de ouvir, de abrir esse canal dela, saber que ela pode confiar em mim, que ela vai ter esse ambiente seguro para devolver, né?
é uma relação de confiança que se estabelece. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente estabelecer com esses líderes. E se a gente pegar esses líderes patrocinadores que a gente falou e desenvolver esse relacionamento com eles, melhor ainda, porque aí tu já criou, né, esse embalo com esse grupo, né, bem formado de liderança. Então, agora eu lembrei que eu estava falando, lembrei de um líder também. Quando ele me mandava mensagem no WhatsApp, eu via, cara, ele dizia, ih, lá vem. Porque ele vinha quando a coisa apertava, né? E às vezes eu ficava, ai, que coisa. Mas é aquilo, se ele tá vindo, é porque ele realmente sabe que tu vai ajudar ele, né? Porque tu vai ajudar a resolver o problema dele. Então, a gente sempre tem que ver o copo meio cheio, né, Ju? Se a gente começar a dizer, ai, mas meu Deus, é só problema, aí não, né? Não, se ele tá ali é porque tu estabeleceu, né, um relacionamento bacana, então... Lembrei agora. E tu vê como tudo se conecta, né? A construção conjunta. Como é que tu vai chamar o líder para construir contigo se ele não confia, né, em ti, que tu realmente vai ouvir? E aí entra um ponto bem importante aqui, né? A escuta ativa, né? Às vezes a gente escuta a pessoa já pensando na resposta que a gente vai dar, né? E isso é uma coisa que eu me policio diariamente. Na defensiva, né? Não é fácil. É dificílimo, é assim, ó. Às vezes ele precisa fazer um esforço, né? Porque eu já vou devolver isso e aquilo. Não. Alguma coisa ele tá querendo me dizer ali, né? O que tá por trás ali? Daí entram as perguntas que a gente tem que fazer para descobrir o que tá por trás, por que aquele problema chegou para comunicação. Oi? Me ouve? Tá dando uma travadinha, Ju. Não sei se é só para mim. Vamos ver se volta. Acho que agora melhorou. Voltou? Sim. E aí é isso, Dani, assim, eu acho que esse ponto da relação de confiança só faz o resto dos nossos pontos funcionar e fluir perfeitamente, né? Sim, mas esse ponto que tu tá dizendo, né, essa escutativa é um ponto muito importante, né, Ju? Senão a gente fica só na resistência, assim, a gente tem que fazer esse trabalho constante da empatia, não, vamos sentar lá na cadeirinha do líder, ver como que isso tá chegando, por que a reação foi essa, e aí a gente vai ajustando, vai colaborando, vai colocando e aplicando a empatia, né? A famosa empatia, né, Dani? Porque também tem isso, né? A gente nunca, por exemplo, eu nunca sentei numa cadeira de liderança, né? Para dizer assim, né? Porque às vezes tu já sentou numa cadeira de liderança, é mais fácil, porque tu sabe, né, o que acontece, onde que o bicho pega, né? Eu nunca sentei, então eu fico pensando assim, mas eu imagino que não deve ser fácil. Então, tu vai construindo com essa empatia também, porque isso é muito importante, né? A gente entender o lado dele, né? Ouvir e construir juntos. A gente às vezes quer construir rápido, né? Mas quer construir juntos. Então, no tempo que tem que ser, com a organização que tem que ser, e com empatia, né? Para que a gente possa, de fato, chegar num resultado de comum acordo, né? Perfeito. A Ariana compartilhou ali, ó. Sou nova na empresa e entrei no fogo de pesquisa de clima. Os líderes que fazem a roda andar mesmo. Pós-pesquisa, vou me reunir com eles e ouvir o que não dá certo e precisa melhorar. Perfeito. Eu tenho um case bem legal. Na Unimed, a gente está aplicando as squads de clima, que a gente chama. E aí, o que a gente fez? Né? A gente pegou a pesquisa de clima e formou as squads, né? E aí, a gente vai conversando no grupo para ir resolver. Não só o líder também, né? Porque às vezes também a gente joga tudo para o líder, né? O líder resolver. A gente tem, claro, plano de ação corporativo, como toda empresa, mas a gente formou as squads de clima, e eu faço parte da squad de clima do RH. Squads para tratar alguns pontos específicos, Ju. Que vieram na pesquisa de clima. Legal. Exatamente, porque ela falou ali, né, da questão dos líderes, né? E então isso também fica como um case, sabe? É bem legal envolver o colaborador, né? Porque a gente sempre fala que o clima, ele é da empresa, né? O clima, ele não é do líder. O clima sou eu, o líder, o CEO, todo mundo junto que faz, né? Se o clima não for legal é porque todo mundo não tá legal, né? Não tá construindo. Boa, Ju. Ju, acho que foi isso, as 5 dicas, trouxemos elas, né? Então, envolvimento e construção conjunta, patrocinadores das ideias, pedido de ajuda claro, empoderamento e responsabilização e relacionamento com a liderança.
Amanhã eu vou fazer um post sobre isso para a gente deixar registradinho lá para o pessoal salvar. Ju, eu sempre gosto também de, no final, perguntar assim, se tu tem alguma dica de livro, de série, de que for aí para o pessoal buscar também, para apoiar esse relacionamento estratégico com a liderança, como engajar ela aí no seu papel de agente de comunicação interna. Tem um livro que eu li recentemente, a gente falou um pouquinho de empatia, né, para entender o cenário, né, a vida do líder, como que é, as dificuldades que ele tem, que se chama O Desafio das Equipes. Patrick alguma coisa, o sobrenome do autor. Depois eu mando direitinho ali. Bem bacana para a gente entender o que está por trás quando o líder está construindo equipes e times, assim. Um livro super legal de ler, porque é um livro que não é o autor, né, o autor falando, né? Não, você passa um case, então vai acontecendo, né? Os líderes vão conversando e ele vai desenrolando ali a história. Então é muito bacana o livro, tu lê numa sentada, assim, bem legal, que é muito para falar dessa questão do lado do líder, para a gente entender mais o líder, para conseguir chegar mais nele, né? Conversar com ele mais, desenvolver esse relacionamento com mais aproximação. E tem um livro, assim, que ainda tô lendo, não consegui terminar, mas é o Comece pelo Porquê, né? Mas eu conheço, fantástico, adoro. Nossa, porque isso é muito comunicação, né? Quando a gente vai querer engajar o líder, né? Tá, mas por que a gente está fazendo isso, né? Então, pensa assim, isso é para a vida, né? Não é nem só para empresa, né? Tipo, comece tudo pelo porquê. Por que eu tô aqui? O que está por trás disso? Por que a festa de final de ano vai ser assim, né? Hoje mesmo eu apresentando para o senhor o evento e tudo, né? Por que a gente está fazendo isso? Para ele entender. Isso está ligado com a pesquisa de clima, isso está ligado com isso. Tu lembra disso? Está ligado com isso. E aí tu vai, é o por trás, né? É o que está por trás daquilo ali. Vai desenrolando, né? Aquele novelinho. Vai desenrolando, exatamente. Comece pelo porquê. E isso vale para a vida pessoal, né? Quando a gente precisa engajar alguém em alguma coisa, já começa pelo porquê. Muito bom, muito bom. Ju, eu trago como dica o livro Endomarketing Estratégico, da Annalisa Brum. Tem ali 2 capítulos bem densos sobre como conceber um programa do líder comunicador e algumas técnicas também de comunicação interpessoal para apoiar a liderança. Então, deixo aí a dica. E uma dica para fechar, né, que eu comecei falando, mas quero trazer de novo, gente, é o e-book, né? Então, 7 ferramentas práticas de comunicação interna do marketing, e-book gratuito, tá ali no meu link da bio. Então, depois da live, corram ali para baixar. É por tempo limitado, tá? Eu vou deixar aí mais um pouquinho, daqui a pouco ele sai, vai para prateleira, vai para venda. Então, garantam o seu. Já vou baixar. Já saí daqui, vou baixar. Perfeito. Quero saber. Depois me dá o feedback. Falando em feedback, quero feedbacks. Quem já sentiu o seu é muito importante, gente, para mim, tá? Pode deixar. Mas acho que é isso, Ju. Acho que percorremos aí todos os pontos, um papo super leve, essa profissional aí que eu tanto admiro. Então, feliz aí de tu estar somando aí comigo, colaborando no meu projeto. Falamos tanto de colaboração, né? Eu que agradeço muito o convite, Dani. Assim, era a minha primeira live no Instagram, né? Em outros lugares. Tô estreando várias pessoas, assim. Porque eu brinco, né? A gente fica nos bastidores. Agora eu tô colocando o pessoal como protagonista aí, como... Exatamente. Então, super obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, adorei. Realmente foi um bate-papo super leve, que era o nosso objetivo, então cumprimos. E fico super à disposição. Quem quiser conversar, quem quiser dialogar e saber mais, eu estou super à disposição. Meu LinkedIn é Juliana Craide. Eu sou a única Juliana Craide, eu acho que existe. Então é bem fácil de achar e a gente vai dialogando com certeza, né? Vai construindo juntos. Que bom que o pessoal está gostando. Muito bom, gente. Obrigada pela participação, por estarem aqui com a gente. A ideia é essa, a gente ir colaborando, a gente ir trocando. Foi muito gostoso o papo. Ju, obrigada. Valeu, gente. Uma boa noite. E semana que vem, última live desse ano. A Ali vai estar aqui comigo. A Ali também é outra profissional fantástica. A gente vai estar falando sobre mensuração de resultados na comunicação interna.
Ela é muito boa, assim, para mim é uma referência em mensuração. Ela vem da administração e trouxe esse olhar, assim, de dados, né, para essa área aí que a gente tem esse desafio de mensurar também. Então, eu aguardo vocês, tá bem? Estarei lá boa também. Noite, gente. Valeu, Ju. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.